Então, hoje eu converso com Elisângela Baré, essa mulher indígena, que tem uma longa caminhada no movimento indígena, e a gente vai fazer um bate-papo hoje, Eli, para saber um pouco da tua história, para saber sobre as tuas teses que você vem escrevendo na linha de sistemas alimentares. Mas antes disso tudo, eu quero que você se apresente e você fale quem é você e qual é a sua história e onde você está hoje. Então, olá, parentes e os parentes que também não são parentes, né, nossos irmãos que sempre estão nos acompanhando nesses movimentos. Então, eu sou Elisângela, eu sou do povo Baré, eu sou da terra indígena Coipa-Morabitana. Atualmente eu tenho 42 anos, sou artesã, sou agricultora, sou mãe, sou liderança, sou professora e pesquisadora, né. Então, atualmente eu estou na Faculdade de Saúde Pública, né, fazendo uma tese repensando, né, os nossos modos de cura e cuidado a partir das nossas práticas indígenas, né, que são através da roça, através das ervas, através das plantas, né. Então eu venho trabalhando, né, nessa perspectiva de trazer mais esse cuidado, né, ou seja, né, o que é ter cuidado indígena, né. Então eu tenho trabalhado mais nessa perspectiva atualmente. Eli, a gente tem muitas, curiosidades, né, você trabalha já há muito tempo nessa linha, você já vem fazendo, né, muitas coisas nessa linha de falar das coisas alimentares, na região do Rio Negro, dos modos de vida. Você trabalha com o departamento trabalhou e ainda trabalha com o departamento de mulheres, juventude, sempre puxando essa linha de atuação, dentro do movimento indígena. E para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco, como que está essa tua convivência hoje com o Rio Negro, tentando conciliar os teus estudos, né, em São Paulo e com a bacia do Rio Negro. Então falar um pouco também, eu acho que ter saúde, né, o que que é ter saúde? O que que é ter educação, né, o que que ter sistemas alimentares, né. Então, eu tenho vivido um pouco a minha trajetória dentro do movimento indígena, ela se inicia aos 14 anos, e acompanhei, né, a fundação do Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas do Rio Negro. Acompanhei um pouco também a criação do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro. Em 2008 eu me tornei professora, né, dentro do território, e é um território, né, gigante, e como eu sou casada com um homem Baré, e desde 2002 eu passo a viver dentro do território dele. E 2008 eu passo a ser professora, né, dentro do território dele, né, a gente trabalhava, né, para tirar essas coisas que estava escrito, né, na época era escolas rurais, né, então a gente trabalha para tirar essa nomenclatura de rurais e colocar escolas municipais indígenas, né, que tem esse por objetivo, né, de fortalecer, a nossa economia sustentável dentro do nosso território, né, então não era só uma educação escolar indígena como a gente, vem, né, ver em diversos espaços discutindo o tema da educação escolar indígena, né. Para nós era também que naquela época os nossos alimentos, né, o nosso direito à terra, o direito à água, né, direito as nossas línguas, nossos grafismos também pudessem entrar nessa perspectiva. Quando a gente fala de segurança alimentar dentro do território, né, não quer dizer que está separado como dentro da sociedade ocidental, que dá em caixinhas. "Ah, eu me formei, especificamente sou nutricionista, especificamente eu sou antropóloga, especificamente eu sou socióloga". Não existe isso num contexto indígena, não existe isso no corpo de uma mulher indígena. A gente pode ser professora, a gente pode ser liderança, a gente pode ser mãe, né, então a gente está tudo conectado, como a minha pesquisa de hoje ela chama, né, "Cesto de conhecimento para o cuidado da saúde e as mulheres rionegrinas como filha de Amaros", né. Então, o nosso cesto, ele é várias coisas num só cesto.
né, então eu sempre não gosto, você deu para vocês perceber, né, eu nunca falo da minha formação na academia. É muito difícil, eu sempre quando finalizo a minha entrevista, né, aí que eu vou dizer qual é a minha formação na academia, porque a academia ela é caixinha. Enquanto que as vivências indígenas, elas são coletivos, né, elas são diárias, elas são conforme o seu povo, conforme o território que você convive. Então, desde 2008 até 2016, eu fui professora, então trabalhava muito nessa perspectiva de que eu chamo multidisciplinar, intercultural, participativo, né, então sempre consultando a comunidade quais são as linhas de educação, de saúde que a gente precisa atuar dentro daquele território, né. Então eu tenho acompanhado também, por exemplo, a própria pesquisa, né, para validação do sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Na época, a pesquisadora era, Lor, né, a professora Lor, que esteve em Santa Isabel, mas que também foi do território do meu marido, que era do Tabocal dos Pereiras, Alto Rio Negro, né, então ela também esteve presente, falando com as mulheres, né, consultando as mulheres, o que que seria esse sistema que ela está colocando, né, no papel, né, e a gente dizia para ela, eu me lembro que a minha sogra, né, ela sempre respondia para ela: "A gente não tem sistema como você está colocando, a gente tem, um conhecimento oral, né, intercultural que a gente adquiriu de geração para geração". Na minha roça, eu tenho mais de 50 espécies de maniva. Então, eu não vou dizer para você que eu tenho só uma roça composta por uma maniva, né. Então, elas sempre diziam para elas, né, então lá numa roça se tem vários, né, conhecimentos, né, seja ela, pra como é o processo de plantar, como é o processo de capinar, como é o processo de colher a mandioca, né, quais são as mandiocas boas para fazer farinha, qual é boa para fazer tapioca, qual é boa para fazer beiju. Então elas não conseguiam definir isso, né, como se fosse somente uma categoria, né, mas elas diziam: "Tudo isso para nós é saber", porque, para elas, né, eu tenho vivido muito, saber significa prática. E conhecimento são teorias, né, para ela então como, eles falam, né: "Por que que você tem capacidade de dizer que você representa 23 povos indígenas?" E quando a gente se auto-identifica como liderança, né, então eu sou liderança do Alto Rio Negro, eu represento 23 povos. Então quando você fala 23 povos, é porque você conhece as mulheres Tuiuca, as mulheres Banil, as mulheres Curipaca, as mulheres Wanano, as mulheres Piracapuia, Yanomami, né, então isso não quer dizer que você sabe fazer o que elas fazem, mas você tem aquele relacionamento, né, de conhecer aquele território, de vivenciar aquele espaço junto delas, né, então, e tudo isso, né, eu fui vivendo durante a minha vida de liderança, né, de mulher, liderança professora na época, né, liderança também dentro do movimento indígena, né, então eu, 2016 eu fui convidada, né, para o departamento de mulheres, para participar de uma assembleia, eu coordenava as escolas, e eu vim participar. E nessa época, em 2016, não tinha nenhuma mulher do Rio Negro que queria assumir o departamento de mulheres. E a minha coordenadoria, que na época se chamava Caiarnix, né, não tinha associação de mulheres. Então, aí a dona Sandra, do Baixo Rio Negro, da área da Caibrim, né, e ela falou: "Ei, cunhã, não vai", ou seja, "Ei, mulher, não vai ter ninguém para assumir o nosso departamento. Então eu quero indicar você". Aí eu falei para ela: "Mas será que não tem problema? Porque minha coordenadoria não tem associação de mulheres". Aí ela falou: "Vamos consultar". Ela consultou, disse que não tinha problema de ser indicada, né, pelo Departamento de Mulheres, né, da Caibrim para concorrer o Departamento de Mulheres. E eu disse: "Não, nem vou ganhar, né, porque primeiro que eu não tenho uma associação de base, né, nós estamos só um coletivo, né, então quem que vai me eleger?". E nessa assembleia acabei sendo eleita, né, então quando eu passo a ser eleita, eu volto de novo a morar na cidade em 2017, né, 3 de janeiro de 2017 a gente assume o departamento de mulheres,
e eu e a Janete, né, do Povo Dessano. Então a gente acaba assumindo o departamento, porque na época, como eu falei, né, nossa luta, né, não podia parar como mulheres, né. Então eu deixo a sala de aula e eu venho para o movimento, e durante a vivência dentro do movimento também, a gente sempre trabalhava esses temas, né, direito à alimentação, né, direito à saúde, direito à educação, né, fortalecimento de gênero dentro do território. E aí, com isso, veio a pandemia. Quando chega a pandemia, né, todo o nosso contexto de liderar, né, ela foi quebrada, né. Eu sempre digo que eu nunca fiz uma gestão do departamento como deveria ser, porque veio a pandemia, né. Então a pandemia ela quebra uma gestão que nós íamos fazer por 4 anos, porque o nosso mandato foi o primeiro mandato de 4 anos, que antes era só 2 anos que o departamento de mulheres, né, fazia suas ações dentro do movimento, e nossa gestão foi a primeira gestão de 4 anos com a Janete, que foi de 2017 a 2020. E quando a gente vai para o movimento de mulheres, a gente dá continuidade, né, então a gente não pode criar ou recriar novas temáticas, né. Então a temática do sistema agrícola também estava lá, porque a gente fazia parte do conselho da roça, né, então a gente sempre estava participando, né, das atividades, né, feito pelo IPAM, para você propor, né, e também para você criar estratégias, né, de como é fortalecer esse sistema, né. Então, com isso, a gente começa a debater também o PENAI, né, que é a merenda regionalizada dentro dos territórios, né, que a gente não queria só uma comida industrializada, a gente não queria que o governo municipal, o governo estadual, pudesse comprar seus alimentos, né, da indústria, porque como eu fui professora, eu tinha muito essa facilidade de dizer: "Ó, a criança ela não toma maisena, a criança não come arrozina, então a criança não vai comer as conservas enlatadas ou aquelas sardinhas que vocês mandam, elas não comem, então a merendeira pode fazer, mas muitas vezes a criança não come". Então a gente começou também a propor pelo movimento indígena que as instituições públicas, né, como a CEMED, né, a própria SEDUG, a própria CASAI, pudesse aderir a alimentos do nosso território, que seria esse fruto, né, do sistema agrícola. Então que 30%, né, dessa merenda fosse do nosso território. Não é só para fortalecer a geração de renda, mas também era para fortalecer o corpo da criança, para fortalecer o território, para continuar fazendo a plantação do cará, da abacaxi, da banana, né, para que as mulheres se sintam mais segura, né. Então a gente acabou também discutindo, né, e pelo Departamento de Mulheres acompanhando essa lei, né, através da Catrapoa, a gente consegue fazer essa implementação para que as escolas indígenas, né, comunidades indígenas pudessem aderir, esse item, né, da merenda regionalizada que hoje todo ano tem. Muito bom, Elile. E aí você falando um pouco como que você vem para dentro desse movimento de mulheres, eu lembro que ao longo dos anos a gente teve o projeto Mucatura, né, a qual também você fez parte lá, falando, né, que o Mucatura é o autocuidado, né, de você ter ali foi um projeto bem importante nesse período, para o departamento de mulheres. E aí eu te pergunto, analisando toda essa conjuntura, né, de merenda regionalizada, dos projetos a qual você fez parte também dentro do movimento, o que que você define hoje como sistemas alimentares, tradicionais dentro do território? Os sistemas, tradicionais, dentro do território, ela está muito ligada com elementos que compõem o nosso território, né. Eu sempre falo, né, que a nossa nutricionista é a floresta, né, então nossa nutricionista é o rio, né, então o rio vai dizer: "Esse mês aqui você vai comer daquiru", que vai estar chegando o mês de maio, né, "você vai comer aracu, vai ser pacu", né, então hoje eu defino, né, que quando se fala, né, nesse sistema, né, como é que a gente continua fazendo, né, isso, a a gente continua fazendo o que os nossos pais, nossas mães nos ensinaram, só que
hoje, em virtude das mudanças climáticas, acaba afetando esses nossos hábitos alimentares, porque agora já era para o rio estar cheio, já começa a ter piracema, né, então agora já não tem, porque o rio ainda continua baixo, as casas de piracema continua seco, né, então não tem a enchente do rio, né, então tudo isso acaba afetando, né. E aí a gente tem recriado as estratégias, né, de como manter isso, que é através da roça. Né, então a roça é um dos sistemas, né, que eu digo assim, é um dos sistemas das ciências mais indígenas, a ciência mais indígena que o mais importante é entre nós, né, mulheres indígenas, principalmente eu que sou do povo Baré, né, então sem roça você não produz ciência, ou seja, sem roça você não tem tecnologia de cuidados. Porque a roça, né, ela vai estar relacionado com a alimentação, a roça ela vai estar relacionada com práticas, né, e saberes de uma mulher indígena, né. Então a roça ela vai estar relacionada com os tubérculos, né, que cura o corpo da mulher, que cura o corpo da criança, né. Então a roça ela vai estar relacionado, né, com os hábitos alimentares da pimenta, né, do cará, da banana, da abacaxi, não só como a gente tem conhecido, por exemplo, né, o agronegócio. Aqui é só milho, aqui é só feijão, aqui é só banana. Nós não temos, né. Nós temos um cesto, né, de coisas aí ligados, né, os elementos da natureza que estão ligados, né, pra gente poder continuar mantendo esse cesto vivo, né, ou seja, essa ciência indígena que a gente conhece de roça. A gente só chama hoje ciência indígena porque a gente tem que colocar ela na academia e dizer para eles: "Ó, nós mulheres indígenas, nós somos povo da oralidade, nós somos povo das artes, nós somos povo do grafismo, nós somos povo dos desenhos", né. E a gente não pode dizer: "Ah, eu só sou povo da oralidade". Eu acho que está muito errado de nós dizer que eu adquiri conhecimentos e saberes só através da oralidade, não existe. Existe os nossos, né, rituais. A gente passa pelo ritual do Cariamã, a gente passa pelo benzimento quando você engravida, quando você vai parir um bebê, você passa por outro benzimento, que são os Cariamã, né, então que são os cuidados que são feitos, né. Então a água que você tem que consumir no território, ela é benzida, né, então os alimentos que você vai comer também são benzidos, né, a gente chama na minha língua mutawaraçá, né, então a gente também tem buscado como acadêmicos indígenas, a gente tem buscado também tirar essas palavras que os antropólogos colocaram ou as primeiras pessoas que começaram a colocar no papel, né, essa coisa de benzimento, porque é uma coisa da colonização, né, a gente tem chamado processos que curam, né, então a gente tem processos que curam, né, que é o mutawariçá, né, muitas vezes parece que tudo a gente somos obrigado a traduzir para português, né, então, e aí continua sendo feito a colonização, né, mas eu posso falar: "Olha, eu passei por um processo de mutawariçá para cuidar minha criança. Ah, eu vou para a roça, eu vou mandar alguém fazer para mim um mutawariçá para mim não ver cobra, né, então eu vou fazer um benzimento também, né, e aí a gente acaba, né, que esse tal de benzimento fica muito forte, né, entre nós, mas que foi uma palavra usada pelo jesuíta, pelas freiras, né, para dizer que aquele lugar está benzido, né, então eles têm usado lugares sagrados, né, então tudo parece que está relacionado com Bíblia. Né, para nós, para nós indígena, como o meu pai fala, né, ele sempre comenta, a gente não tem lugar sagrado, a gente tem casas de origem, a gente tem casas que curam, né, então essas casas de origem, essas casas de cura, elas, né, eh, não foram colonizados pelos invasores, ou ela não foi encontrada pelos colonizadores, porque eles são outros seres vivos, né, que não a gente não vê, né, então só quem vê, quem mora dentro do território, né, então quando você está dentro do território, você sabe qual horário que você pode tomar banho, você sabe é o lugar onde você tem que pescar, você sabe que é o lugar onde para você ir colher, né, um patauá, um açaí, um mari, né, então você conhece todo o território, né, então você sabe aonde é para cortar palha para fazer casa, você sabe aonde tem uma madeira boa para fazer remo,
né. Então, antigamente, os mais velhos, né, eu sempre conto essa história, né, a minha avó antigamente ela dava muito conselho dizendo, né, assim: "Minhas filhas", né, nós éramos 3 meninas e minhas tias era 2 meninas e do meu pai era 3, nós éramos quase 5 meninas que morava no sítio, né. Ela sempre falava quando a gente raspava a mandioca, aí ela dizia assim: "Minha filha, um dia que vocês procurarem de casar, vocês procuram o homem que come farinha da terra firme". Né, não é como hoje, a gente ouve hoje as mulheres, né, incentivando suas filhas: "Minha filha, procura um professor", né, então minha avó ela dizia: "Minhas filhas, vocês procuram uma pessoa que come roça de terra firme, que é um bom pescador, que é um bom caçador, que sabe fazer canoa, que sabe fazer remo". Hoje em dia as nossas mães, ela têm outra perspectiva, sempre fala assim: "Procura um marido que tem emprego, que é assalariado, que é concursado, assim você não vai para a roça". Quando a gente usa essa palavra dizendo assim: "Você não vai para a roça", você está matando a sua própria cultura, você está matando os seus próprios filhos, porque a mulher acaba não fazendo as práticas de cura e cuidado, aí com o tempo aparece, ela está com mioma, ela está inchada, né, os filhos dela são desobedientes, né, acabam entrando para o mundo da droga, porque eles não seguem mais, né, os rituais, né, que a gente tem dentro do território, né. Então, acorda cedo, vai tomar banho para você crescer. A minha sogra, né, quando eu ganhei meus filhos, ela dizia assim: "Acorda cedo, Nora, vai tomar banho e dá banho nos teus filhos, né, assim o rio vai limpar seu corpo, aí você vai sentir que essa fraqueza vai embora de você". Então, o sinônimo de você tomar banho não era só para você ficar limpo, né, o sinônimo de você tomar banho é que aquela água também, ela vai fazer a cura, né, então ela vai te proteger. Então, além do mar, né, a própria água também, como eu estou falando, ela é uma nutricionista viva, porque ela que vai definir os alimentos que você vai comer, né. Então, já que você é uma mulher indígena, você vai saber: "Não, esse peixe eu posso comer". Por exemplo, o peixe-piranha, quando uma mulher baré está grávida, é interessante que ela come, ela é aconselhada para comer, porque quando ela vai parir filho, a dilatação do bebê, ela não vai ter o parto cedo, que se chama, né, então vai dilatar muito rápido, né, então ela não vai sofrer. Mas quando a mulher termina de ganhar o bebê, ela não vai mais poder comer piranha. Então a gente somos, né, não comemos piranha. Durante que você não está grávida, durante que você tem um bebê, você não vai comer piranha, porque piranha pode dar hemorragia para você e para o seu bebê pode causar ferida, né, no corpo, né. Então a gente sempre fala, né, a água que cura e também a mesma água que alimenta, ao mesmo tempo, a mesma água que ela também pode lhe causar doença, né. Foi feito, né, essa coisa de dizer que a gente só pode casar com homem paré, a gente só pode casar com homem tal, né, porque tudo isso, né, que era essa coisa do patriarcado, né, e também, né, dizendo que herança familiar. Olha só, né. Pois é, e aí nesse mundo em que vivemos, né, e o quão importante a alimentação como uma arma de sobrevivência, né, você que está agora, em São Paulo, né, tendo que vir para São Paulo, né, como que você tem utilizado nessa questão alimentar, né, uma readaptação também, eu acho que é uma fase bem difícil, né, para todos os povos de uma maneira geral, que a gente acaba se acostumando, né, com o nosso alimento e isso acaba dando falta quando a gente sai do próprio território, né. Então a minha pergunta é nesse mundo em que vivemos, né, o quão importante é a alimentação como uma arma de sobrevivência. Eu vou partir de uma pergunta que eu tenho feito, durante a minha pesquisa e durante também a vida de militância, né, das mulheres. Eu tenho perguntado para elas assim: "O que é ter cuidado na saúde?". Aí elas dizem assim: "É ter roça". Sem roça eu me sinto doente. Ou seja, é a mesma coisa quando você vai para a cidade grande, né. Tem dias que você não consegue comer o feijão, você não consegue comer o arroz, que você sente vontade, aquele desejo. É como se você estivesse com dor de cabeça e você tem que tomar um paracetamol para parar aquela dor, né. Então tem dias que você quer tomar aquela farinha, né, e aí às vezes não tem. Eu acho que isso é um grande questionamento, né, eu conversando esses dias dando entrevista sobre
como foi que a gente conseguiu, que a Unicamp pudesse fazer provas em São Gabriel? Eu digo para eles, eu fui uma das pessoas que fui fazer isso, né, viajei para Brasília umas 4 vezes para solicitar, né, ao MEC que a Unicamp pudesse ir fazer prova, né, em São Gabriel, porque a gente não tinha condição de comprar passagem só para você ir fazer prova. Olha só, tudo bem que foi feito, foi aprovado, hoje a Unicamp faz isso, mas a gente vai encontrar outros desafios dentro da universidade, eu falo isso, que até eu estou passando por isso, que é o hábito alimentar nos bandejões, né. Então a gente diz assim: "Ah, que legal, a Unicamp ela tem, população indígena, UFSCar, né, a UNB", mas quando você vai se deparar, aquelas pessoas estão lá resistindo e existindo e fazendo movimento para mudar a estrutura daquele lugar, né, porque aquele lugar, ele tem uma estrutura dele, né, ocidental, né, colonizador, porque lá está rodando dinheiro, né, então, eh os bandejões são terceirizados, não são coordenados pelas universidades, né, isso é um grande desafio, porque tudo está terceirizado, né, então, se está terceirizado, como é que você vai falar para o reitor que não tem comida de boa qualidade, que você queria colocar lá uma farinha, que você queria colocar lá um peixe, né, que você queria colocar algum item, né, que tem a ver um pouco, né, mais ou menos com nossa realidade. Mas você não tem como colocar, porque como eu estou falando, é empresas terceirizadas, e tudo está sendo vendido, né. Então a gente acaba sendo afetado e a gente às vezes acaba, né, ganhando peso, né, virando diabéticos, né, ou então a gente acaba também tendo que ficar magrinhos, né, porque a gente não consegue comer, né, também aí. Eu passei por esse processo, né, eu falo porque eu falo para eles que eu só consigo comer no bandejão só meio-dia. De tarde eu não consigo, porque o cheiro que é cheiro de hospital, né. Então eu tenho não sei se porque é saúde pública, mas eu estudei na FEFELESTE também, né, eu cheiro a mesma coisa de tarde, assim, tipo, cheiro do hospital, né, então aquele cheiro do feijão, cheiro do arroz, em vez de vem para matar minha fome e que me faz doer minha barriga, dói minha cabeça, então eu não consigo comer os 2 de manhã. Aí, às vezes, eles diz: "Não, mas a gente já não está dando para você bandejão, não isso não quer dizer que a gente está fazendo permanência de vocês indígenas aqui dentro da universidade?". Eu acho que não é uma permanência. A gente também está ficando doente, né, a gente acaba também, esquecendo, né, também dos nossos hábitos alimentares, né, quando você volta para o território, você vê que você não come mais pupunha, você não come mais o mari, você não gosta mais da pimenta, né, então você também acaba tirando que são itens, né, também que te promove a cura. Comer pimenta para nós, né, é também essa coisa de fazer com que o seu corpo fica suado, né, se você está doente, para tirar aquelas energias negativas do seu corpo, né, então você alimentar com pimenta, você tomar o chibé, né, esses daí são coisas que você toma para ficar tempo inteiro sem fome, né. E às vezes eu falo assim para eles: "Eu comi comida de vocês, mas eu estou com fome", né, então porque não é eu não tomei chibé, né, então chibé quando você toma ela vai te sustentar um bom tempo, então as mulheres que vão para a roça, elas sempre têm panela de chibé, porque elas não vão comer toda hora na roça, porque não dá para comer, porque tem sol, senão vai dar trovão, né, senão vai doer dente delas, então elas só tomam água do chibé durante o processo do trabalho da roça. Elas só vão se alimentar depois que elas terminarem o processo da colheita na roça, aí que elas vão tomar banho, elas vão esquentar a saquinha-pira, elas vão comer, aí que elas vão se alimentar de fato, né. Então tomando um chibé com pimenta, com sal só, né, isso não significa que você está passando fome, né. Isso está dizendo assim: "Não, eu estou mantendo o meu corpo, né, para fazer a minha atividade, né, que leva muito tempo, né, para você fazer uma coleta de mandioca". E na faculdade é a mesma coisa, você leva um bom tempo sentado escrevendo lá o que que você faz? Toma um café, né, então: "Ai, vou tomar café para mim não dormir", a gente fala isso, né: "Ah, eu preciso uma adrenalina, eu vou tomar uma chocolatada", não sei o quê, eu escuto muita gente falar isso, digo para eles: "Eu se eu tomar café, é aí que eu quero dormir".
Então, em vez de eu acordar, eu não sei qual parte que vocês falam adrenalina. Então, para mim tudo é diferente, né. Agora se você dissesse que bora tomar chibé, eu sentiria que depois que eu tomasse, eu ia se sentir bem alimentada, né, e não é fácil. Muito bom, Eli. E aí, para finalizando, né, já finalizando a nossa conversa, que está sendo muito bom, queria muito ficar conversando mais tempo e poder aprender, né? Para finalizar aí, a gente fazer a nossa última pergunta, né? Que nesse mundo em que vivemos hoje, né, o quão é importante a alimentação e como ela é uma arma de sobrevivência, né? Mas aí a gente diz também sobre sua produção acadêmica, né, que você está fazendo, né? Você está escrevendo sobre o Cariamã. Como que você, enxerga esse trabalho que você está desenvolvendo, eh, de uma forma a contribuir, né, e na construção do saber da comunicação popular, né, como que isso pode contribuir ao longo desse processo? Então hoje eu estou na fase da escrita, né, como eu falei, estou escrevendo eu uso a palavra rabiscar, né, porque o rabiscar é como se a gente tivesse descolonizando a escrita, né, então porque para você ser indígena é muito difícil para você colocar as coisas no papel, né, então ele sempre fala: "Ah, mas você fala bem o português". A gente não fala, a gente gagueja, né. E no mundo da academia é a mesma coisa, né, quando você vai produzir uma tese, tem regras para você seguir, né, quando você vai fazer participar um congresso, tem caracteres, né, você tem que fazer por letras, por números. Então por isso que eu falo que eu nunca sei escrever português, eu sei rabiscar. Quando se pede um resumo, eu dou o jeito, né. E quando se pede uma tese, um artigo, eu faço de outro jeito. Então, o tempo inteiro você tem que estar se recriando, né, para você poder vivenciar naquele mundo acadêmico. E falar um pouco da academia, né, então, 2011 eu entrei para um programa que se chamava, PAFO, né, que é Formação de Professores Indígena. Era a pessoa que está dentro da sala de aula e que não tinha nenhuma formação, de licenciatura, né. Então aí eu entrei para esse mundo acadêmico para fazer geografia. Só que pela minha sorte o pessoal não fizeram a minha matrícula certo, né, então aí eu tive que descer para São Gabriel, como eu morava no território, eu acabei descendo. E aí, quando eu cheguei em São Gabriel, só tinha disciplina de sociologia, música e espanhol. E aí eu optei sociologia. Eu pensando, né, que eu ia que legal, eu fiz graduação desde 2011 até 2016. Quando eu formei, eu fui ver que o território onde eu estava morando não tinha ensino médio. Me lasquei, né. Aí eu tive que fazer especialização em educação escolar indígena para voltar para o território. Só que nesse mesmo período também, eu acabo entrando para o movimento indígena, né. Então quando eu entro para o movimento indígena, fazendo educação escolar indígena, trabalhando. Aí dizia eu sempre eu nunca vou esquecer de uma palavra: "Quem você quer ser? Liderança ou você quer ser universitária?". Aí eu falei: "Quero os 2". Eu sempre eu era bem eu sempre tinha resposta para tudo, né, então eu não sei eu não sei da onde saía todas as respostas, eu sei que sempre tinha. E aí, quando eu fiz essa especialização em educação escolar indígena, aí eu falei sobre a importância das línguas cooficiais dentro de São Gabriel e dentro dos territórios, né. Então eu fui entendendo que não só podemos citar línguas cooficiais, mas as línguas minoritárias como o cubeu, como o anano, como o erequena, que não aparece escrito no papel, né, mas que elas também são línguas que estão sendo línguas que produzem ciência dentro do seu contexto, onde elas estão vivenciando, né. E aí eu defendo dizendo: "Olha, as línguas minoritárias também, elas também são forma de fazer, educação informal e educação formal dentro das nossas escolas, dentro das nossas comunidades". E quando eu passo a entrar para a universidade, né, quando eu faço mestrado, né, eu passo pelo um edital de ações afirmativas, que a USP fez em 2022 para a gente adentrar 2023, e todo o processo era online porque estava saindo da pandemia. Então aí eu fiz todo o processo online, entrei, e aí eu comecei aí eu comecei de falar, né, como eu estava no departamento de mulheres, eu gostava muito de falar sobre gênero, né. Eu me lembro que eu dizia assim: "Ah, eu gosto de falar com a irmã das mulheres, né, então eu quero falar".
Mas eu não entendia que quando você fala o tema gênero, você vai adentrar outros lugares, né, ou seja, as mulheres lésbicas, mulheres trans, né, então, as mulheres que trabalham com prostituição, né, outros tipos, né, que a gente não só mulher cis, né, mas outras, né, que têm lutado também para existir, né. E aí eu voltando, eu sempre falava, e meu pai estava falando uma vez, né, ele disse assim: "Minha filha, eu vou contar para você uma mitologia que se chama Amaro. Para vocês chama mitologia, mas para nós é Basileia", ele falou, né. Então a gente usa isso quando a gente vai fazer proteção, né, de corpo de uma pessoa, para que quando ela anda, né, para você se adaptar, né, naqueles lugares. Aí ele contou, né, e aí ele contou para mim dizendo que nós mulheres, né, nós somos esses umbigo do mundo, porque a gente tem passado, né, por esses processos, né, da criação do universo, né, então a gente ajudou a criar as plantas, as árvores, como eu já falei, e aí a gente também tem, né, buscado de fortalecer, as nossas próprias ciências indígenas, as nossas tecnologias de cura e de cuidado, né, fazendo, né, esse processo só através da família. Né, então muitas mulheres que moram no contexto urbano, que começa a trabalhar como funcionário, né, vai de manhã e de tarde, ele já não tem ela já não tem o pai e a mãe já não têm aquele tempo de estar falando da sua tradição, da sua herança, como diz eu mesmo, né, eu também fui da época de lamparina, não tinha internet, né, não tinha celular, então a gente ia deitar na rede e meu pai contava as histórias. E tudo relacionando com o dia de hoje. Então as histórias não era só uma história, era a história que vai formar o corpo, é uma história como que você tem que fazer farinha, uma história como é que você não pode comer uma comida, senão vai doer seu dente, né, como é que você não pode tomar banho de tarde quando você está menstruada, porque é capaz de você pegar mioma, porque tá então tudo era relacionada, né, com realidade. As nossas histórias vivas, que eu sempre eu falo isso hoje, né, então meu pai tudo que ele contava, ele ia relacionando. Eu me lembro que ele contou uma vez uma história do bicho milharal. "Minha filha, um dia você vai conhecer o bicho milharal". Eu disse: "Mas o que que será que meu pai quer dizer?". Ele dizia assim, né, que a onça era a dona da floresta, né, e aí tinha um pocinho de água, e aí a onça só ela que queria tomar aquela água. E o coelho também ele queria, né, só que ele não podia tomar aquela água, porque quem era o rei era a onça. E aí o coelho pensou: "O que que eu vou fazer?". Então ele falou assim: "Eu vou passar resina de abelha no meu corpo e depois eu vou virar na folha, né, do milho, e aí eu vou tomar água". Aí quando ele chega do bebedouro para tomar, aí a onça vai perguntar: Que tipo de bicho você?". Aí ele vai responder: "Bicho milharal". Aí ele vai perguntar 3 vezes: "Que tipo é esse?". "Bicho milharal", enquanto ele respondendo, o coelho tomando água. E aí ele sai aí na terceira que ele vai perguntar, aí o coelho vai dizer: "Sou coelho". Aí a onça vai pular nele. E aí eu fui entender, é que o meu pai ele já estava dizendo: "Ó, um dia você vai ver o agronegócio". Você vai ver milho que não tem fim. Então aí eu fiquei pensando tudo que meu pai contava lá quando eu era criança ou eu era menina, né. Então hoje quando eu vou para esses lugares eu penso nisso, né, que hoje não tem água, né, então esses dias, assim, chegando em São Paulo, todos os rios, riacho, aquela espuma, né, saindo de tanta poluição, né, a água Tietê morta. E, como eu sempre falo, e se as plantas falassem? E se os peixes falassem? E se as árvores falassem? E se aqueles animais que viveram naquele lugar, e se elas falassem, o que que a gente está fazendo? Né, então, eu sempre ficava pensando nisso, né, eu sempre relaciono isso, eu acho que é o que meu pai, minha mãe, minha sogra, minha família, né, o próprio movimento indígena tem falado comigo, né, assim, as mulheres, a gente pensa muito o que tem a ver com nossa realidade, né. Então, quando eu falei do mito da Amaro, por exemplo, eu encontrei no Google, né, aonde que ficava o Lago da Amaro, eu fui visitar e tudo mais, e lá estava de fato os nossos grafismos, né, os grafismos do povo Baré, né, as flautas, né, dos homens, né, que estão aí, que eu não posso falar sobre isso, né, que não convém a mim, porque a respeito, né, a cultura nossa, mas
também de dizer que, por exemplo, a Cleo falou, né, na ilha, tem uma ilha da Amaro que fica em Santa Isabel. Então, segundo para a Cleo, né, que a Amaro ela é uma grande cobra, né, uma cobra enorme, né, que cuida daquela ilha lá, né, por isso que aquela ilha não é habitada. Então, quer dizer, tem seres vivos que estão tentando resistir, persistir, né, mesmo passando barcos, expresso, passando 1 milhão de coisas, ainda a gente acredita que tem lugares que têm seus próprios donos, né, que estão fazendo também esse trabalho, né, de poder produzir, né, e viver, né, perante essa grande colonização que vem destruindo, né, poluição, né, mineração, queimadas, né, produzir grande quantidade de campos, né. Era bom se a gente comesse, né, como eu falo, mas toda a alimentação que a gente produz vai para fora do país. Então aí com o que a gente sobra para a gente? Com restos, né, então as melhores frutas acabam indo fora do país, né, então a melhor gasolina você o petróleo vai por inteiro, depois você querendo gasolina, você tem que comprar da refinaria. Então você manda para eles uma grande quantidade, eles te mandam tudo já, eh eh, com várias químicas para render mais e mais ao mesmo tempo o seu corpo também vai ficando doente, né. Então, por exemplo, quem alimenta muito do frango, as meninas de hoje, os meninos de hoje, né, completa 9 anos, já menstrua, os meninos com 14 anos já querem ter mulher, porque todo o hormônio do corpo, né, já foi mudando, né, não tem mais aquele ritual que a gente vivia, né, antigamente para a gente poder manter nosso corpo em equilíbrio junto com a natureza, junto com os elementos que compõem nosso território. Eli, muito obrigada por essa conversa, por essas falas, né, e poder aprender com você. E aí eu te peço para você deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes da Rádio Nacional dos Povos, né, as pessoas que acompanham, os nossos seguidores, acompanham a Rádio Nacional dos Povos, que está no ar todas as sextas-feiras com esses bate-papo, que traz suas vivências e que está trazendo essas teses, né, na linha de sistemas alimentares para que outras pessoas possam conhecer, né, para além do desse perímetro acadêmico que a gente fala, né, que às vezes está muito, esses conhecimentos estão muito ali escrita nas palavras técnicas, né, que a academia exige, né, que a gente escreva assim, mas que a Rádio Nacional está transformando isso numa linguagem radiofônica, né, numa maneira popular da gente conversar, da gente entender o território, de cada um. E aí eu te peço para deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores da rádio. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade também de partilhar sobre essa tese, né, de poder dizer para nós mulheres indígenas, né, que estamos no mundo da academia e para os homens indígenas também que estão no mundo da academia, eu acredito que precisamos trazer as nossas memórias vivas para esses espaços, né, são memórias que curam, são memórias que protegem, né, são memórias que reorganizam todo o nosso sistema perante a colonização, né, se a gente conhece esses espaços, a gente pode recriar. Eu não gosto muito de usar a palavra fortalecer, né, mas eu sempre uso a palavra recriar, decolonizar esses espaços, né, e ocupar esses espaços a partir da nossa própria vivência, a partir das nossas próprias práticas, né, que a gente tem com as nossas ancestralidades, que são nossas mães, nossos pais, nossa sogra, usar as nossas próprias referências, né, e mostrar as técnicas, né, que a gente tem para produzir isso, né? Seja ela no hábito alimentar, seja ela na área da educação, seja ela na área da geração de renda, porque como eu falei, né, a gente acaba indo para o mundo da academia e você acaba dizendo eu sou especialista em tal lugar. Mas eu acho que para nós indígenas, eu sempre falo, a gente não somos especialista em uma temática. A gente somos especialista em várias temáticas porque a gente vive nesse cesto, né? A gente compõe esse Cariamã, então é um Cariamã que compõe um conjunto de saberes, né? Então, se eu quero falar só sobre alimentação, eu vou usar, né, o Cariamã do sistema agrícola, né? Então, se eu quero falar só sobre ervas e plantas, eu vou usar o sistema das plantas medicinais, né? Se eu quero falar só sobre artesanato, eu vou usar o sistema dos artesanatos, né? Como que funciona, das matérias-primas, né? Se eu quiser falar só dos peixes, né? Eu vou usar o sistema dos peixes, pensando
em que período que tem tucunaré, aracua, então pensa qual comida que é bom para comer quando eu estou grávida, qual comida que não é bom para comer, qual é o peixe, qual é a ave, qual é a caça. Então você pensa tudo isso, né, então acho que tem muita coisa que a gente pensa, né, que está tudo ligado e interligado com a alimentação, que isso a gente não pode deixar, né. Eu acho que o mais importante, como o professor João Paulo fala, né, e ele tem escrito na tese deles, esses elementos, né, que compõem a natureza, eles vivem do nosso corpo e nós vivemos no corpo desses elementos, né. Então, a partir dessa 2 conexões, né, ou a partir da nossa própria cosmovisões como mulheres indígenas e povos indígenas, a gente tem lutado para manter, né, os nossos territórios, porque eles também são os que nos alimentam, nos sustenta e nos protege. Era isso, muito obrigado pelo convite, até a próxima.